Dessa sequência de vídeos é trabalhar com vocês um caso o mais próximo possível da prática de um projeto de sistemas de controle. Tá? Então, um momento importante para o projeto de controle é a gente determinar o modelo do que a gente está trabalhando. Tá? Quando a gente fala em montar um modelo, significa, pensando no domínio Laplace, eu vou estar no primeiro momento buscando um modelo linear, que pode ser representado em Laplace, que ele seja invariante no tempo, tá? Para poder tirar um conjunto de conclusões e propor uma arquitetura de controlador e um controlador efetivamente. Quer dizer, qual é o controlador que atende a um determinado desempenho. Tá? Então, qual é a proposta desse vídeo? Eu fui até o laboratório, apliquei no motor de corrente contínua uma entrada, medi velocidade, medi posição, coletei esses dados e a partir desses dados eu quero achar qual é a função de Laplace, qual a função de transferência em S, no domínio da frequência, que representa esses dados que eu coletei. Tá? Você vai perceber que basicamente é um ajuste de curvas. Né? Na hora que você vier no ambiente MATLAB, a minha primeira sugestão é que você escolha um diretório de trabalho, coloque seus dados lá, tá? Crie uma função para você começar a trabalhar, tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Então, vou minimizar ele aqui. E vamos abrir esse script. Tá? Pronto. Então, eu tenho essa característica, essa cara, que vai ser onde eu vou guardar todas as minhas informações. Chamei de modelagem e controle, não é o melhor nome do mundo, mas ele fica didático para você entender que eu estou fazendo um modelo para depois fazer o controle. Bom, qual que é a proposta? Primeiro é como é que eu trago os dados para o MATLAB. É muito simples. Você tem um import data, escolhe o vetor, dá um abrir. Tá? Ele vai abrir no formato de tabela, não é o mais conveniente para nós. O ideal é a gente colocar em colunas. Tá? E aí eu dou os nomes que eu quiser aqui. Então eu posso chamar de velocidade, o vel, posso chamar de pós, posso chamar de entrada, por exemplo, e mandar importar. Tá? Ele importou esses dados. Tá? Vou manter isso daqui aberto ainda e venho para cá. Se você olhar aqui, tá? Eu tenho uma série de outras variáveis onde eu importei. Então eu fiz propositalmente para mostrar o seguinte: você tem boas práticas quando começa a fazer um trabalho em MATLAB, que foi as que eu não usei nesse começo. Então, qual que seria a sugestão de boas práticas? Seria limpar as variáveis. Tá? Então, vou colocar o nosso código aqui. Tá? Então, o que esse comando faz? Ele limpa as variáveis. Tá? CLC, ele limpa a tela. Tá? A gente vai usar esse comando já. E close all, ele fecha as figuras abertas. Essas são as boas práticas. Tá? Se eu rodar isso daqui, olha. Tá vendo? Ele limpou a tela, deixou limpo para mim. Se eu der um ru agora, não tem nada, que significa que ele limpou as variáveis. Tá? Posso voltar aqui e mandar ele importar de novo, olha. Ele vai importar as variáveis para mim. Tá? Aí você vai perceber que é mais fácil trabalhar. Tá lá, entrada, posição e velocidade. Então eu poderia plotar a entrada, para ver que tipo de entrada eu estou usando. Está aqui a entrada. Tá? Eu poderia plotar no mesmo gráfico, plot a posição. Então tá ali a posição. Tá? E eu poderia plotar a velocidade. Tá? Então o que eu observo aqui? Tá? Deixa eu só ajeitar aquele para vocês.
eu tenho o meu motor sendo estimulado várias vezes, tá? Podendo olhar velocidade e posição. Ok ou não? O único problema é que esse eixo X está estranho, porque o que é esse 4.500, esse 4.000, o que significa isso? Então eu preciso acertar, preciso melhorar a escala desse gráfico, a visibilidade, para poder entender um pouco melhor, mas o que é legal você perceber é que os dados estão aqui, eles estão disponíveis. Tá? O outro aspecto é, vamos supor que eu queira importar, eu vou fazer vários ensaios no laboratório. Então, interessa que eu crie uma função para importar isso. O que é legal é que o MATLAB já faz isso para você. Olha. Então, o que ele fez aqui? Olha, ele criou uma função import file, que eu dou o nome que eu quero, importa dados, por exemplo. Tá, como é que eu uso essa função? Está aqui, olha. Ele até te dá um exemplo de como você vai usar. Olha, se você quiser usar com esse arquivo que você acabou de usar, usa esses parâmetros que vai funcionar. Putz, é genial, né? Você só vem aqui e copia aqui, olha. Tá? Quer dizer, como você importaria os dados. Perfeito? Então, percebe que eu não fiz nada, eu só vim aqui, mudei o nome e salvo. Tá? Eu não vou salvar aqui porque eu já tenho esse arquivo salvo no meu computador, tá? Na preparação do vídeo, desse vídeo que eu fiz para vocês. Então, eu posso simplesmente vir aqui, tá lá, importa dados, estou usando exatamente o exemplo que o MATLAB me deu, tá? E aqui ele está me dando outras variáveis que eu usei durante a preparação. Ômega, então eu vou escrever o que é cada uma, quer dizer, o que é ômega, é velocidade, θ é a posição, tá? E obviamente a entrada é a entrada, tá? Então são essas três variáveis que ele está trazendo para mim. Outro aspecto que você tem que olhar é que lembra que o gráfico tinha um eixo X estranho. O eixo X obviamente é tempo, né? Tá? E isso eu sei a priori, eu sei que a taxa de amostragem do sistema de aquisição ela é de 1 milissegundo. Então significa que o meu sistema foi lá, cada 1 milissegundo mediu ômega, θ e entrada, ômega, θ e entrada, ômega, θ e entrada e ficou fazendo essas medidas. Tá? Então eu consigo olhar, eu consigo criar o vetor tempo. Por quê? Eu sei quantos pontos eu peguei. Tá? Então eu sei que no final, tá, eu tenho esse valor aqui, vezes 1 milissegundo. Esse é o tempo total, então 4,685 segundos é o tempo que eu fiquei adquirindo esse sinal no laboratório. Tá? Bom, o que seria legal? Seria legal eu visualizar esses dados. Então o MATLAB tem uma estrutura de visualização simples. Então, vou deixar o código aqui, depois você pode olhar com calma. O que eu vou plotar? A entrada, vou plotar ômega e vou plotar o θ. Tá? Esse arquivo vai estar disponível para vocês no GitHub, aí vocês podem trabalhar. Tá? Se eu rodar isso daqui, tá aqui, olha. Vou diminuir a linha de comando. Esse é o gráfico que eu tenho. Posso melhorar um pouco a visualização. Tá lá. Eu tenho a minha entrada, a velocidade, que é a rotação, e a minha posição. Se você observar, olha, eu apliquei um degrau no motor, ele subiu a velocidade até estabilizar. Aí eu mudei o sentido do motor, ele está rodando para o outro lado. Depois mudei o sentido de novo e fiquei alternando, tá? Para estimular bem a dinâmica do motor. Bom, se você olhar isso daqui, você já tem um palpite. Qual que é o palpite? Bom, qual que é a ordem? Qual que é a ordem do motor em termos de função de transferência? Bom, você bate o olho, parece uma carga e descarga de capacitor, né? Vamos dar uma olhada um pouco mais com um pouco mais de detalhe, tá? Só na rotação. Tá? Se você olhar a rotação aqui, bom, é nítido, né? Que você tem uma característica de sistema de primeira ordem. Pode até não ser.
Tá? Pode até ter uma ordem superior, mas tem uma predominância de primeira ordem. Ok? Bom, a pergunta toda está no seguinte. Bom, se ele é primeira ordem, que tipo de função de transferência ele tem? Então, quando eu olho isso, é óbvio que ela é bem mais simples do que isso daqui para o motor. Então, qual é a proposta? Bom, eu faria uma proposta que a função de transferência do motor é um ganho, que eu não sei qual é, e um polo, que eu não sei qual é. Por que eu fiz isso? Porque eu transformei tensão em rotação. Então, eu vou tentar modelar isso através desse ganho. E tem uma dinâmica que eu vou tentar modelar através desse polo. Qual é esse polo? Também não sei. A pergunta é como é que eu vou determinar o KM e o PM. Tá? Então vamos voltar aqui no MATLAB. Aí tem uma proposta para você fazer isso. Né? Qual é a proposta? Tá? Vamos supor o seguinte. Tá? Então só marcar aqui a análise que a gente fez. Para o sistema de rotação, só para a gente lembrar. Né? Então o que eu quero fazer? Eu quero determinar essa função de transferência, tá? Para a rotação. Eu não estou pensando na posição ainda. Então eu vou chutar que o meu GP é uma função de transferência de 1,11. Quando eu falo chute, não é um chute totalmente aberto, porque eu já estou supondo que é uma função de primeira ordem. Tá? Então, o que eu estou admitindo? Eu estou admitindo que o meu GP ele é 1 sobre S mais 1. Perfeito ou não? Tá? Essa é a característica do meu sistema. Tá? O que eu gostaria de fazer? Bom, eu gostaria, nesse momento, de comparar os dados reais que eu tenho. Quais são os dados reais? Esses são os dados reais. Tá? Comparar os dados reais com a resposta desse sistema quando a entrada for a mesma. Então, como é que eu faço isso no MATLAB? Tá? Então, eu posso utilizar o seguinte comportamento. Tá? Então, o que é cada coisa aqui? Esse é o Y do modelo. Então, esse cara que está aqui é a saída do modelo para a mesma entrada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a entrada que eu usei no laboratório, o tempo que eu usei no laboratório, só que no GP que eu acho que é o GP do motor. Tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou comparar a entrada com o que eu tenho no laboratório com o que o meu modelo está me dando. E eu vou comparar modelo e dados reais. Tá? Então vamos olhar qual a resposta que ele dá. Está aqui, olha. Bom, se você observar, não é o que a gente estava esperando, né? Este gráfico é o real, este gráfico é o modelo, e o outro é a entrada não muda. Bom, é óbvio, que conclusão que eu tiro? Bom, certamente o meu motor não é 1 sobre S mais 1, ele é qualquer outro valor. A questão toda é, como é que eu acho esses dois valores que a gente tinha colocado como referência, o KM e o PM? Tá? Tem várias maneiras de fazer isso, tem desde formas artesanais, formas por inferência, aproximação. Eu vou apresentar uma que eu acho que é legal vocês conhecerem nesse momento, que é por otimização. Então, qual é a proposta? A proposta é a seguinte, quais são minhas incógnitas? KM e PM. Tá? Como que o KM e o PM foram adquiridos? Bom, eu conheço. Eu medi rotação, eu medi posição, eu sei que a medida ocorreu a cada 1 milissegundo, eu sei que eu tenho 4.000 e poucos pontos, e eu tenho todos esses valores a cada t segundos. Então, isso é o que eu tenho, está disponível para mim. Tá? Então, vou montar um problema. Qual é o problema? O problema é, eu tenho o y medido, que é o y de kt, desculpa. Tá? E eu posso calcular o y do modelo. A gente acabou de colocar 1 e 1 no modelo e viu o que deu. Tá? Aí o que eu faria? Eu vou ficar trocando no modelo o KM e o PM e vou ficar comparando com os dados reais. Tá?
e vou fazer essa comparação para cada ponto. Ponto 0, modelo e real. Ponto 1, modelo e real. Subtraindo, elevando ao quadrado e somando. Tá? Só que eu vou fazer isso de uma forma interativa, visando achar o Km e o PM, que minimiza esta equação. Se você olhar, é mínimos quadrados, que vocês já estudaram em cálculo numérico, por exemplo. Tá? Por que tem ao quadrado? Porque se eu somar os erros, eu corro um risco de somar erro positivo com negativo, dar zero, sem que o modelo e os dados reais tenham aderência. Então eu somo os quadrados, basicamente, para garantir que se eu minimizar os quadrados, bom, eu estou aproximando, sob esse critério, o modelo dos dados reais. Tá? E o que eu vario no modelo? O Km e o PM. A pergunta é, poxa, como é que eu traduzo isso para o MATLAB? Então a primeira coisa, eu tenho que criar uma função que calcule isso para mim. Tá? Então, se a gente voltar para o MATLAB, eu criei aqui uma função chamada erro quadrático. Tá? Então o que esse erro quadrático faz? Ele recebe x. Tá? Quem que é x? Km e PM. Tá? É um vetor onde o primeiro elemento do vetor é o Km e o segundo elemento do vetor é o PM. Ele recebe a entrada real, que eu peguei no laboratório, o y real do laboratório e o t real do laboratório, que eu preciso. Tá? Como eu recebo Km e PM, eu monto o modelo. É a função de transferência de Km1 PM. Eu calculo a saída do modelo. E faço a soma do erro quadrático entre o real e o modelo. E determino o EQ. Então, esta função que está aqui no MATLAB representa esta equação 3.a que eu propus. Tá ok? Então, eu criei uma função para calcular isso daqui. Ele me devolve para cada KMPM quanto vale essa somatória. Ela não faz o mínimo ainda. Tá? Bom, então qual é a proposta para fazer o mínimo? Tá? Então, essencialmente, o ajuste do modelo, tá, que vem agora. Então, eu coloco uma condição inicial. Então, esse cara que está aqui é a condição inicial. Se eu souber um valor razoável, eu já posso colocar aqui o que eu disse, Km igual a 1 e PM igual a 1. É o melhor que eu tenho. Eu sei que não está certo, mas pelo menos ele representa uma dinâmica bom, que não está também tão distante do que a gente está propondo. Tá? Como é que eu resolvo isso? O MATLAB tem uma função fminsert, que ele minimiza para você. Ele minimiza quem? Minimiza o erro quadrático, recebendo x, a entrada, a velocidade, o tempo, partindo do x0. E aqui você vai ter o x, que é a resposta. Tá? Então, o MATLAB é ele quem vai executar para você a minimização. E quem executa a minimização? O fminsert. Você só precisa dizer quem o MATLAB deve minimizar e quais as variáveis que ele deve utilizar. Que foi isso o que eu fiz aqui nessa linha de comando. Então percebe que esse processo virou uma linha de comando. Tá? Todo o trabalho ele é mais intelectual, né? De bolar essa estrutura. Então vou rodar aqui. Ele está procurando os valores. Aí ele achou dois valores, que é o Km, tá? E o PM. Bom, se eu tenho o Km e o PM, o que seria legal agora? Bom, eu comparar o Km e o PM com o ajustado com o real, né? Então vou pegar esse cara aqui, vou verificar o resultado. Quem que é a minha função de transferência do modelo? Então esse cara aqui, quem que é? Função de transferência do modelo. Tá? Quem que é esse cara que está aqui? Bom, é a saída do modelo. Tá? Já ajustado, né? Bom, quem é o Km? É o x1. Tá? E quem é o PM? É o x2. Tá? Por isso que o GP tem essa característica. E aí eu vou comparar
de novo, este gráfico aqui, com agora o que eu fiz, né? Então, vamos lá. Vamos ver que característica que ele tem. Então essa seria a função de transferência do motor e essa é a característica. Bom, o que é legal você observar, aqui eu tenho meus dados e aqui eu tenho meu modelo. Bom, é melhor que essa característica que está aqui, né? Tá, então, esse daqui eu tenho a condição inicial e aqui é o modelo ajustado. Então, o que eu sei aqui? Bom, eu sei a priori que o ganho do meu motor é 22,47, tá? E eu sei que o polo do meu motor está em 28,09 para a malha de velocidade. Tá? Aí você fala, bom, o que esse cara significa para mim? Bom, esse cara significa para mim a minha função de transferência. Tá? Então eu cheguei para a malha de velocidade e a função de transferência, é o meu GP, que é o começo do problema de controle. Tá? A gente encerra esse primeiro vídeo, que o objetivo dele foi pegar os dados que você coletou no laboratório, colocar no MATLAB e achar a função de transferência GP. No próximo vídeo a gente vai ver alguns aspectos de controle em malha fechada. Tá? Obrigado, pessoal.